Salve, salve minha tribo tricolor! Aqui é Ian, o cacique da tribo. Esse canal não é meu, esse canal é nosso e você faz parte dessa família. Peço encarecidamente, deixe esse like, ativa o sininho, se inscreve, compartilha com a galera. Hoje tá eu e meu irmão Pedrão, né? Companheiro desse canal. A gente vai fazer uma breve análise sobre os melhores momentos do jogo Bahia e Inter de Porto Alegre. Bom, assim, é um momento ímpar, né? A torcida realmente tem que comemorar. A gente está novamente, depois de 36 anos, na fase de grupo da Libertadores, jogando muito, jogando bem. Então, é de comemorar sim, é de comemorar esse time, é de comemorar o elenco do Bahia é muito bom. Beleza, a Bahia entrou em campo com Ronaldo, Arias, Canu, Ramos Mingo, Luciano Juba. Meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. O ataque com novidades, Cauli, Eric Puga e Luciano Rodrigues, técnico Rogério Ceni. O Inter veio com Antony no gol, Aguirre no lado esquerdo, Juninho Vitão na zaga e Bernabé pelo lado direito. Fernando Bruno Henrique e Alan Patrick no meio campo, Wesley, Vitinho e Borré, técnico Roger Machado. Dentre as possibilidades que o Bahia tinha, você acha que essa foi a melhor formação? Eu acho que Rogério Ceni viria com 3 zagueiros, sim, nesse jogo, mas infelizmente o Gabriel Xavier sentiu a panturrilha, então ficou de fora desse jogo. Mas assim, o Bahia está jogando tão bem que, independente do sistema tático que ele está usando, ou seja, com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, o time encaixou. O time encaixou foi o que a gente viu ontem. Um time bom, um time competitivo, um time indo muito para cima, um time tendo as possibilidades de fazer gol, mas infelizmente, né, como o próprio Rogério disse, não mata o jogo. Mas assim, foi um bom jogo, sim. Em relação ao Internacional, era o que eu esperava. Já esperava, sim, ele jogar ali com a linha de 5 atrás, e da mesma forma que ele jogou contra o Flamengo. Então, assim, em relação ao Bahia, a nossa expectativa foi das melhores possíveis, assim, mas o que me estranhou um pouco assim foi a escalação de Cauli. Em relação ao Inter, não, a gente já esperava esse time. Ah lá, vamos lá. Bahia começa bem, apoiando bastante com Pulga, né? Bastante pelo lado direito, a gente está vendo aqui pelas imagens, né? O lado direito se sobressaiu muito essa criação com o Everton Ribeiro, né? Dando muitas oportunidades para como, oh meu Deus, Para o área, para né? áreas exatamente. E aí você vê um lado direito apoiando muito. E aqui é o primeiro sufoco do Bahia. Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa marcação alta que o Inter impôs. É verdade. O Bahia começou bem, realmente tocando, trabalhando muito bem a bola. Começou ali atacando pelo lado direito. Eu senti um pouco de falta de Cauli ali naqueles momentos. A gente viu que Aras e Everton estavam bem. Em relação a esse sufoco, a gente viu um pouco no começo do primeiro tempo e depois um pouco mais ali depois dos 20 minutos. A gente viu o sufoco realmente que Ronaldo quase entrega ali. E se realmente o Internacional faz esse gol, fica muito Aí, ó. difícil. O jogo como eu digo, o jogo é bonito ali jogando atrás, mas eu acho que tem um momento que tem que dar o chutão, e esse era o momento. Eu acho que o Ronaldo tem que chutar para frente e como arriscado. Se o Inter faz o gol ali, é para culpar um pouco esse jogo para o Bahia. Exatamente. Outro lance aí que a gente vê, jogou nas costas de área, tivemos, ainda bem que foi o Wesley, que tem a característica de perder muito gol também, que foi um jogo ali que geralmente o Inter faz, jogando contra-ataque nas costas do lateral, e ainda bem que caiu no pé dele, ele não tomou esse gol, senão ia complicar mais ainda. Exato, e também como o fato que o Bahia estava apoiando muito pelo esse lado direito no começo, de uma certa forma você cria mais oportunidade justamente nas costas. E aí, com o momento que a área sobe, o Bahia deixa o corredor mais livre, né? E aí Rogério se liga logo nisso, né? Logo no começo do segundo tempo você percebe um Juba mais livre. E a gente vai falar bastante sobre isso, né, Pedrão?
com suas Realmente, análises quando, quando, maravilhosas. Vamos lá. quando, quando- e Vai quando o Bahia lá. está jogando com três, quando o Bahia tá jogando com três zagueiros, a gente vê que fica mais protegida, né? Essas costas de Gilberto, de Arias. Mas quando Exatamente. joga com dois zagueiros, é inevitável. E Arias também é um jogador muito ofensivo, e com certeza isso iria acontecer. Vamos lá. Aí o Inter tem duas oportunidades importantes. E mais uma vez o Bahia apoiando bastante pelo esse lado direito, né? Com Arias, as poucas vezes Cauli, né? E agora esse chute de Caio Alexandre. Mais uma vez, ó. Arias, Everton Ribeiro, né? Que dá a oportunidade para Lúcio. E você vê, cara, que essa tabelinha entre Everton Ribeiro e Arias funcionou muito bem nesse primeiro tempo, né? Eles trabalharam muito bem, dando muitas oportunidades aos outros jogadores, né? Esse lance agora de Lúcio, anteriormente de Caio Alexandre, o Não, próprio Pulga, né? Tiveram muitas realmente, oportunidades através isso. dessa criação pelo lado direito. Realmente, ali no primeiro tempo, a criação do Bahia ali foi pelo lado direito, mas eu sentia um pouco de falta ali de Ademir, naquele ponto, porque como o Internacional com a linha de 5, eu acho que seria interessante, sim, ter Ademir ali ao invés de Cauli, assim, mas o time jogou bem, a triangulação entre Arias e Everton foram fundamentais ali para o primeiro tempo, mas eu acho assim que as mais incisivas que a gente teve foi em relação a Pulga. Pulga fez um ótimo jogo. Exatamente. E aí começa o segundo tempo. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Começa o segundo tempo. E aí a gente já vê o Inter atacando mais pelo lado. Volta a atacar pelo lado direito, né? O Inter percebe que a fragilidade do Bahia é justamente pelo esse lado direito. Pronto. E aí o Bahia já não tá mais naquele ritmo frenético do primeiro tempo, É, que é uma tendência, tá? é. A gente tem percebido que o Bahia tem caído um pouco o rendimento assim, Exato. físico no segundo tempo. Todos os jogos estão sendo assim, né? Exato. E aí Cauli puxa esse contra-ataque juntamente com Everton Ribeiro roubando bola, né? E aí sempre puxando pelo lado esquerdo. Deixa eu só voltar aqui que deu uma travada. Sempre com Pulga muito bem. E Everton Cauli Ribeiro puxa, também muito dá essa combativo. oportunidade, Pulga bem pro lado esquerdo, pro lado direito e bate cruzado. Bola muito perigosa, né? Bola muito perigosa, Foi um dos muito bem poucos batida. lances pelo lado direito, né? E aí você vê o lado esquerdo sendo mais utilizado nesse segundo tempo, como eu falei anteriormente. E aí você vai ver bastante sobre isso, né? E aí você vê um pouco, né, do que aconteceu, essa tabelinha. E você Aconteceu vê essa Pulga tabelinha. muito mais utilizado, né? Nesse momento, ó. Você, Vários lances com Pulga, né? esse é o lance do gol, uma jogada muito boa. Pulga limpa o jogador, dá para Gianluca inteligente, deu um toque de Exato, primeira, então exato, abriu o campo ali para Juba, e Juba, exato. como sempre, jogando muita bola, cruza para trás e encontra Gianluca ali sozinho para finalizar no gol. Porque o Bahia, de uma certa forma, percebe que o lado esquerdo, quem estava marcando era Aguirre, né? Aguirre já estava amarelado, né? De uma certa forma, criou uma certa fragilidade ao setor ofensivo do Inter. E ele, de uma certa forma, ele dá uma segurada, o Rogério dá uma segurada em, Em é, área. em áreas justamente para fechar o sistema defensivo, como você falou, né? Sem um Gabriel Xavier para fechar a linha com três zagueiros ali, para o time ter É, mais mas assim, na minha opinião, né, eu acho que o Bahia teve esse crescimento pelo lado esquerdo, pelo lado direito, realmente, o Fali não estava bem. Fali, eu estava olhando os números dele, e realmente não estava bem nesse jogo, não consegui dar um passe. Só foi aquele lance ali do contra-ataque, que Everton Ribeiro toca a bola, toca para ele, toca para o Pulga. Só foi aquele lance ali praticamente. Então ele não estava bem no jogo. Quando o Bahia colocou a Ademir, a gente viu que o Bahia começou a jogar dos dois lados. Então, para mim, isso foi um erro de Rogério e Ceni. aí o Bahia cria esse lance, né? Cria muito bem essa jogada. Acaba saindo um gol justamente pelo lado esquerdo, né? Bahia limpa, cria ali, Jean Lucas tabela com o Juba e acaba saindo o gol, né? Aí, e, Deu você, uma... e você vê que estava bem marcado, né? Exato. Então, a defesa do Inter estava toda deslocada para aquele lado ali. Realmente o time estava bem marcado, mas a qualidade do Bahia de passe, de drible, de pulga, realmente se desfez a defesa do Exato. Internacional todinha. Eu queria saber de você esse lance aqui, ó. O Bahia vem, aí recebe o cruzamento, né? Você vê uma bola, na minha concepção, aí, ó, você vê, a bola Ronaldo que foi questionado em relação a esse lance também, né? Foi um chute, eu achei complicado, né?
E aí ele espalma e bota uma bola no pé de Ener Valencia que faz o gol. Eu queria saber de você o seguinte: a falha desse gol do Inter foi uma falha gritante ou falha do jogo? Assim, no Bom, sentido assim, de. eu acho assim que foi do jogo, mas era esperado. Se a gente analisar bem o jogo do Flamengo, a gente vê que o gol do Internacional foi exatamente assim, com o lateral cruzando a bola no segundo pau e o goleiro pegou de primeira no jogo do Flamengo. Nesse caso, ele conseguiu dominar e chutou. Mas assim, eu acho que houve um pouco de dúvida ali de Juba, se Eu tinha alguém também atrás dele. achei. Eu acho que ele Eu achou que não tinha achei que ninguém o ali atrás. vacilo foi mais de Juba do que de Gilberto. E aí ele deixou a bola passar, então o Não jogador vai agir muito poderia. rápido, Ele dominou era e para ter chutou. atacado a bola. Em relação ao goleiro, eu acho sim que foi, vamos dizer assim, foi uma falha técnica, não foi um frango. Eu acho que ele espalmou ali no pé do goleiro, foi tanto Do atacante, né? que Ener Valencia estava esperando, porque é do caguete do atacante esperar o rebote. E a Exato. zaga realmente, Canu, ele confiou no Ronaldo. Então você vê que Exato. ele não parte para o lance. Então, no momento, ele achou que o Ronaldo iria defender ou iria colocar para fora. Mas, na Exato. verdade, o caguete de Valência ali acabou fazendo o gol. Beleza, vamos nessa. Pô, travou aqui de novo. Pera aí. Rapidinho, deixa eu voltar aqui, deu uma travada. Aí, nova tabela, né? Nova jogada. Bahia, você vê que já tá um pouquinho mais. Justamente, o Bahia já não tá mais criando tanto, não dá, já tá um pouquinho mais travadão. Mas isso é É, normal, né? isso aí é É normal, ansiedade, né? ansiedade de fim de jogo. Ansiedade, tomou um empate ali no É, finalzinho novamente, então a ansiedade bateu, o time começou a exato, ir para cima de querer e todo tal. jeito. Agora E eu sobre queria. Lúcio, mais uma vez, duas vezes aí, É pegou isso. duas bolas. No primeiro tempo, a bola na marca do pênalti, chutou para cima, e no segundo tempo, esse lance que a gente acabou de ver, novamente. Lúcio, meu filho, bota esse pé na Ó, forma. vamos lá, eu queria ver com você quem você considera como o pior em campo e o melhor em campo do Bahia. Bom, para mim, eu vou falar do melhor, o melhor Pulga disparado, realmente Puga fez um jogou jogo muito. belíssimo ontem, mais uma vez. Tivemos também Juba, também jogou muita Eu, bola, e eu já ia votar em Juba, mas eu acho que o gol tá muito relacionado à falha dele. Então eu vou dar esse voto pra Puga. Assim. eu acho que Pulga e Jean Lucas assim, foram O destaques, Jean mas também Lucas também. o Arias jogou muito bem. Muito O Everton bem. Ribeiro, para mim, também muito combativo. Mas eu Apesar de ter acho uma que ele oportunidade tá de jogar dando uma assim, oscilada, né? Acho que Pulga foi mas o cara que foi mais intenso o jogo todo, o assim. pior jogador, eu acho Pior. que, para mim, foi Cauli. Eu acho que Cauli. Tá Eu certo. vi, eu vi muita gente comentando que ele jogou bem e tal, mas eu fui ver os melhores momentos, a gente vendo aí, não vê participação em Cauli Beleza. praticamente nada. Beleza. Ele, Pra mim, o pior jogador foi, sem sombra de dúvidas, Lúcio Rodrigues, tá? E eu vou explicar por quê. Fez um papel muito importante lá na frente, mas eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. O Bahia fez a primeira partida de fase de grupos depois de anos e anos e anos, tá? E é um grupo que eu considero o grupo da morte. Eu acho que são 3 times, tá? Que vão definir quem é que vai ser. Quem vai para as oitavas de final as oitavas de finais em geral. E quem vai para a Sul-Americana. Eu acho o seguinte, cara. A grande diferença de você ter um time novo, mas um time que tem muito dinheiro, bem entrosado, para um time que foi mal, na minha concepção. Talvez assim o Inter não fez aquela partida vistosa, maravilhosa como vem fazendo ultimamente. Eu acho que a grande diferença é o cara que chega e aproveita os lances, tá? É uma jogada que o cara vem e e mata o jogo. O Bahia ultimamente tá acontecendo muitas vezes isso, sabe? Já são vários e vários jogos que o Bahia vem se apertando com jogos ou jogos pequenos ou jogos que teve a possibilidade do Bahia matar e o Bahia não consegue matar o jogo. É um atacante que não tem um cacife para ser um centroavante, entre outras questões aí. Então, para mim, o que matou o jogo, o que diferenciou de um time que poderia ter saído com 3 pontos e que jogou muita bola. Eu não estou dizendo que o Bahia jogou mal, não, mas um time que jogou muita bola para um time que foi cascudo e saiu com resultado
é justamente a experiência, né? Então, Pedrão, faça suas considerações finais para a gente encerrar Bom, esse vídeo assim, maravilhoso aí. eu só não coloquei Lúcio porque eu acho assim, que Lúcio tentou. Ele tenta, ele se movimenta, ele puxa a marcação, ele chuta gol. Então, por isso eu não coloquei Lúcio, coloquei Cauli, porque para mim Cauli não deu chute a gol, não deu assistência. Beleza, Então, a minha opinião foi essa. Mas assim, tranquilo. nós tivemos um bom jogo. Eu fiquei frustrado realmente com o resultado, mais uma vez, mas não com o time. Não fiquei decepcionado com o time, porque é uma palavra muito forte. Acho que o time jogou muito bem, mais uma vez. Mas infelizmente é o mesmo problema de sempre. O Bahia não mata o jogo. Rogério Ceni vem tocando nessa tecla. Rogério Ceni, você tem que ter propor mudança. Será que Lúcio nesse momento é a melhor opção? Será que Cauli nesse momento é a melhor opção? Então a gente tem que pensar um pouco nisso, o técnico refletir sobre essa situação que está acontecendo no Bahia. Boa. Então, meu povo, muito obrigado. Salve, salve minha tribo tricolor. Acesse o sininho, se inscreve no canal. Vamos nessa, vamos fazer essa comunidade crescer.